Meu nome é Eliana Rosa, eu tenho 42 anos e essa é a história de como Jesus resgatou a minha verdadeira identidade através da Cedro. Na minha adolescência, foi a fase em que eu me senti mais perdida, onde eu não sabia quem eu era e muitas das vezes a gente, como adolescente, em muitos momentos eu tentei me encaixar e fazer parte de grupos, e para isso a gente vai perdendo a nossa essência e vai perdendo quem a gente é. Então, na maior parte da minha vida, acho que toda ela antes de Jesus, eu me sentia completamente perdida, Se você perguntasse quem era a Eliana, eu não tinha uma resposta para te dar. Eu não sabia quem eu era, não sabia para que eu estava aqui, não sabia qual era o propósito de vida, não tinha sentido, não tinha nada. Era uma pessoa completamente sem direção e sem identidade mesmo. Eu percebi que eu precisava de mudança na minha vida quando eu olhei para mim, olhei para minha casa, olhei para minha família e vi que estava tudo destruído, Estava tudo em ruínas. E ali eu pude perceber que eu precisava fazer algo, eu precisava de ajuda para mudar a minha história. E foi quando eu tive a oportunidade, o presente, o privilégio de conhecer pessoas que não só me apresentaram a Cedro, mas me apresentaram Jesus. E ali, através dessa conexão com essas pessoas, através dessa conexão com a Cedro, eu pude ter um encontro ali verdadeiro e genuíno com Jesus, e ali começou todo um processo de mudança, de resgate de identidade, de transformação na minha vida de dentro para fora. Eu entendi que Jesus, ele é o centro de tudo, Quando eu conheci Jesus, eu conheci o maior amor da minha vida, E ali eu encontrei aquilo que eu busquei durante todo esse tempo, Durante toda a minha jornada, toda a minha vida antes dele, eu havia buscado em coisas, em lugares, em pessoas, aquilo que só ele podia me dar, Só ele podia preencher o vazio que eu carregava no meu coração, só ele podia suprir as carências e as necessidades da minha alma, Tudo aquilo que durante a minha adolescência, durante a minha infância, eu tentei buscar de outras maneiras, em relacionamentos, em amizades, em bebida, noitada, droga, em todas essas coisas, mas tudo aquilo eram coisas momentâneas, Geravam prazer momentâneo, mas depois aquele vazio voltava. E quando eu conheci Jesus, ele preencheu todo esse vazio, Então, ele é o centro de toda essa história, ele é a razão de tudo na minha vida, ele é quem olhou para mim, enxergou quem a Eliana é de verdade e trouxe para fora aquilo que na verdade ele já tinha colocado dentro de mim, mas que eu ainda desconhecia. Ele resgatou a minha verdadeira identidade, ele me fez conhecer quem eu sou nele, filha amada, valiosa, preciosa aos olhos do Pai. E veio curando todas as feridas, veio sarando, removendo todos os traumas, todas as marcas do passado, marcas desde o ventre, e veio ressignificando todas as dores. Porque, na verdade, eu passei por um processo de rejeição ainda no ventre, Os meus pais já tinham 2 filhos, um casal, então eles não pretendiam ter mais filhos. E aí, quando eles engravidaram, quando a minha mãe engravidou, eles cogitaram a possibilidade de abortar. E aí, por conta disso, por fim eu nasci, mas eu cresci ouvindo essa frase de que você não tinha que ter nascido. E isso estabeleceu dentro de mim uma rejeição muito grande. E durante a minha infância e a minha adolescência, eu me sentia sempre excluída, sempre rejeitada. E foi isso que fez com que depois, na adolescência, eu tentasse me adaptar para me encaixar, para caber em algum lugar, Mas sempre com esse sentimento de rejeição e de exclusão. E por conta disso, dessa dor que eu carregava, desse sentimento que eu carregava, dessa marca, dessa ferida, isso acabou me levando para esse lugar de bebida, de drogas, de relacionamento, de carência, Eu acabei buscando em outros lugares tentar aliviar essa dor e suprir essa carência, Houve um momento até um pouco recente em que o Senhor me lembrou na verdade, ele me deu uma visão, Eu me vi no banheiro e eu lembrei desse fato, desse dia em que eu tentei me suicidar, em que eu tentava cortar os meus pulsos numa tentativa de aliviar a dor daquilo que eu carregava, Mas o Senhor, ele estava ali
E ele falou para mim exatamente isso. Ele falou: eu estava ali, ainda que você não me conhecesse, eu estava ali e eu não permiti que isso acontecesse porque eu tinha um propósito na sua vida. Mas todo esse entendimento eu só fui ter realmente depois que eu conheci Jesus. Ali eu entendi que, ainda que os meus pais não tivessem planejado e desejado o meu nascimento, o Senhor já havia desejado. Ele já havia planejado todas as coisas. Ainda que eu não tenha me sentido amada durante toda a minha infância e a minha adolescência, o Senhor, Ele já me amava, Ele sempre me amou, mesmo antes de me colocar no ventre da minha mãe, eu já era amada por Ele. E isso fez toda a diferença quando eu tive esse entendimento, né? Porque isso foi o que estabeleceu a minha identidade nele, isso foi o que estabeleceu quem eu sou nele, né? Foi o que fez toda a diferença na minha jornada para permanecer, para perseverar, para buscar cada vez mais conhecer o coração dele, quem ele é e aquilo que ele tem planejado para a minha vida. E aí, conforme eu fui caminhando com Jesus, fui conhecendo mais de quem ele era, de quem eu era nele, ele foi restaurando não só a minha identidade, mas foi restaurando todas as áreas da minha vida, né? E nesse tempo eu passei por um processo de separação, fiquei um período sozinha com os meus filhos, né? Foi um período de quase 8 anos, onde eu decidi esperar em Deus por uma pessoa que seria um homem de Deus também, para que a gente pudesse caminhar juntos e ali viver os propósitos do Senhor. E num determinado momento o Senhor, Ele restaurou a minha sorte e Ele me deu essa oportunidade de recomeçar, de ter um novo começo nessa área emocional, né? De me casar novamente, de ter uma nova aliança, mas agora do jeito certo, em Deus, pautada em princípios e valores do reino, onde Ele é o centro dessa aliança, onde Ele é o centro desse matrimônio, desse casamento. Eu sei que hoje muitas pessoas vivem o que um dia eu vivi. Muitas pessoas estão buscando no lugar errado aquilo que um dia eu busquei. Mas eu queria dizer que existe um caminho, existe uma verdade e existe uma vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que a gente procura em outros lugares, né, a gente está procurando no lugar errado. A gente precisa buscar em Jesus, porque Ele tem o tamanho exato do vazio que a gente carrega no nosso coração. Ele tem o tamanho exato para preencher aquilo que a gente precisa, né? Só Ele pode trazer satisfação, só Ele pode nos dar plenitude, só Ele pode nos completar, só Ele pode nos saciar, só Ele pode nos dar a verdadeira felicidade, alegria, né? Nisso consiste o reino de Deus, em paz, justiça e alegria no Espírito, né? Muitas vezes a gente busca essa alegria, que é uma falsa alegria, lá fora, nessas coisas, né? Na bebida, em festas, em relacionamentos, em pessoas, em amigos. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso é temporário. Quando a gente volta para casa, a gente se sente vazio novamente, sozinho. Mas tudo isso a gente pode encontrar em Deus. Então, se hoje você está buscando no lugar errado, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele pode preencher esse vazio que você carrega no seu coração.